Você já parou para pensar que uma montadora que nem existia no Brasil em 2021, hoje já vendeu mais de 100 mil carros em um único ano? E que, segundo projeções recentes, em 10 anos, um em cada três carros vendidos no Brasil vai ser chinês? Isso não é coincidência, é estratégia. E hoje eu vou te mostrar como a China construiu uma vantagem competitiva que as gigantes do setor, como Volkswagen, Toyota ou GM, levaram décadas para reconhecer que não conseguem copiar no curto prazo. Se você é empreendedor, gestor ou simplesmente quer entender como os mercados mudam de verdade, esse vídeo é para você. Bom, a primeira coisa que todo mundo fala quando a gente fala de carro chinês é, abre aspas, é barato porque tem subsídio do governo, fecha aspas. E isso, em parte, é verdade. Mas um estudo recente da consultoria Zagwork mostrou que a principal vantagem não é o subsídio, e sim a estrutura. Bom, a palavra-chave aqui é verticalização. Pensa como gestor. Qual é a maior vulnerabilidade de qualquer empresa? Depender de fornecedor. Se o fornecedor atrasa, o seu. Pense você como gestor. Qual que é a maior vulnerabilidade de qualquer empresa? Depender do seu fornecedor. Se o fornecedor atrasa, o seu produto atrasa. E se o fornecedor sobe o preço, a sua margem cai. Se o fornecedor tem problema, você tem problema. A China resolveu isso de um jeito cirúrgico. Ela foi controlando progressivamente toda a cadeia produtiva do veículo elétrico: baterias, semicondutores automotivos, motores elétricos, telas, módulos eletrônicos. Então a China produz internamente em escala gigantesca a custos que nenhum concorrente consegue replicar hoje. E tem mais: a China encurtou o ciclo de desenvolvimento do produto. Enquanto as montadoras tradicionais levam em torno de 4 a 6 anos para desenvolver um novo modelo, as chinesas fazem isso em 2 a 3 anos. Elas desenvolvem mais rápido, integram software com mais profundidade, compram componentes em escala maior e chegam ao mercado com custo menor. Isso não é retórica de analista, é o que o CEO da Ford, Jim Farley, disse publicamente em 2026, abre aspas, se a Ford perder essa disputa para a China, a empresa não terá futuro, fecha aspas. O CEO da Toyota, Koji Sato, falou para centenas de fornecedores que a Toyota não sobrevive nesse ritmo. O da Honda reconheceu que a empresa não tem chance no ritmo atual. Quando 3 executivos de 3 das maiores montadoras do mundo chegam a esse nível de franqueza ao mesmo tempo, não é retórica, é alerta. Muita gente ainda tem na cabeça o estereótipo do produto chinês: barato, cópia sem qualidade. Esse estereótipo já morreu faz horas e foi enterrado no mercado automotivo também. A China apostou nas duas frentes ao mesmo tempo: tecnologia e design, com uma velocidade de atualização que as ocidentais não conseguem acompanhar. Quando falamos do campo tecnológico, os carros chineses chegaram ao Brasil com itens que aqui eram exclusivos de carros de luxo: frenagem autônoma, alerta de ponto cego, central multimídia com tela gigantesca, conectividade com celular, câmeras 360 e inversões de entrada em carro popular. No design, a China parou de copiar e começou a inovar. Os interiores dos modelos BYD, GWM e Caoa Chery são objetivamente mais modernos que os de muitos concorrentes europeus na mesma faixa de preço. E isso aqui, galera, não é opinião, é o que os consumidores estão dizendo com a carteira. E existe um diferencial que poucos falam: a integração entre hardware e software. Os carros chineses são projetados como smartphones sobre rodas. Eles recebem atualizações remotas, têm planos de assinatura para funcionalidades e são desenhados para se integrar a ecossistemas digitais. A China já tem isso maduro no mercado interno há anos e exportou essa cultura para o produto. O resultado? Você vai a uma concessionária BYD e vê um carro que tecnologicamente surpreende, com preço que compete de frente com o mercado tradicional. Esse é o argumento que fecha a venda. E outra, muita gente ainda olha o BYD, por exemplo, como um carro ali com seus pontos de atenção, né?
as suas características voltadas aí a certas modalidades esportivas, mas é um carro extremamente tecnológico, é um carro que entrega e é um carro hoje com custo-benefício, quando a gente fala de economia de combustível, absurdo. Então, assim, é preciso tirar da frente os obstáculos de barreiras como preconceitos bobos. Bom, agora eu vou contar para vocês o lado que as montadoras chinesas precisam resolver urgente, porque é daqui que o crescimento pode emperrar. O pós-venda, né? Um grande gargalo, que é a assistência técnica, o suporte ao cliente. Vender bem é uma coisa, e isso eles fazem muito bem, não dá para negar. Mas manter o cliente depois da compra é outra completamente diferente. E é nesse segundo ponto que as chinesas, especialmente a BYD, têm um passivo sério no Brasil. Um caso real, tá? Vou dividir com vocês aqui. Um motorista de aplicativo em BH, Belo Horizonte, bateu o BYD Dolphin GS em outubro de 2025. Carro encostado. A seguradora aprovou o conserto. A concessionária pediu as peças para a BYD. As peças demoraram mais de 100 dias para chegar. O carro reserva só foi liberado depois de um mês de insistência. E era um carro a combustão, enquanto o dono tinha um elétrico. Esse é um caso isolado? Não, muito pelo contrário. Quando a gente olha as reclamações de Reclame Aqui contra a BYD, elas explodiram junto com as vendas. Os problemas mais comuns: atraso na entrega de peças, falhas eletrônicas sem solução, saque com script sem autonomia para resolver nada e falta de clareza entre concessionária e fábrica. E por que que isso acontece, galera? Porque crescimento rápido demais, sem estrutura de retaguarda proporcional, normalmente vai criar esse gap. A BYD saiu de quase zero para 100 mil carros em poucos anos. A rede de concessionárias cresceu, mas a logística de peças, o treinamento de técnicos e os processos de atendimento não acompanharam na mesma velocidade. É complexo e desafiador. A lição de negócios aqui é clara: crescimento de frente sem crescimento de retaguarda cria crise de reputação. E no setor automotivo, reputação demora anos para ser construída e pode ser destruída em meses. A boa notícia é que isso tem solução, e as chinesas estão sendo forçadas pelo mercado a resolver. A BYD está construindo uma fábrica em Camaçari, na Bahia, que vai produzir localmente e facilitar a logística de peças. Com a produção nacional, o tempo de espera cai estruturalmente e resolve um grande gargalo deles aqui no Brasil. E tá, todo esse barulho que os chineses estão fazendo e estão incomodando de fato, como que as gigantes tradicionais, né, estão reagindo aí, como as montadoras estão fazendo para que elas não percam o espaço tão rapidamente e tão abruptamente de mercado? Bom, as montadoras que dominaram o Brasil por décadas não ficaram paradas, mas a resposta delas revela muito sobre como cada uma entende a ameaça. Quando a gente fala do grupo 1, tá? A resposta política. GM, Volkswagen, Toyota, Stellantis se uniram em uma iniciativa inédita para pressionar o governo federal contra os benefícios dados aos carros chineses. Lobbying, reunião na Camex, argumentos sobre empregos nacionais em risco. É uma jogada legítima, mas é defensiva. Você recorre ao árbitro quando não consegue ganhar em campo. Grupo 2, a resposta tecnológica. A Volkswagen acelerou o pacote de tecnologia dos modelos nacionais. O Polo e o Nivus, por exemplo, passaram a ter assistência de condução, ADAS, e multimídia de última geração para assegurar o cliente que quer tecnologia, mas prefere uma marca conhecida. A GM renovou a linha Spin S10 com painéis digitais e segurança ativa. Itens que antes eram exclusivos de carros importados agora chegam em versões intermediárias. Grupo 3, a resposta de produto. Fiat, Honda, Kia, Nissan, Toyota e outras confirmaram lançamentos para 2026 diretamente focados em segurar o mercado. A Fiat vai produzir o grande Panda em Betim, SUV compacto e híbrido para competir diretamente com os chineses na faixa de preço mais agressiva. A Volkswagen confirmou versão eletrificada em todos os lançamentos daqui para frente no Brasil. A crítica da Volks que virou manchete. O CEO da Volkswagen do Brasil disse publicamente que, abre aspas, há marcas trazendo carros para o Brasil sem fazer todos os testes necessários, fecha aspas. Comparou a situação a um cavalo de Troia,
Enquanto a Volkswagen roda 100 mil km em testes, alguns entrantes rodam apenas 50 mil. 2 invernos e 2 verões de exposição de materiais contra zero. É uma crítica válida do ponto de vista da engenharia, mas também é o discurso de quem precisa de argumento diferente de preço. Porque no preço, por enquanto, a briga está bem difícil. E, bom, galera, vamos entender. A gente falou aí um pouco de todas as perspectivas, o quanto que a China está vindo, tecnologia e design, um pouco das montadoras, mas vamos falar de números agora, né? Vamos colocar em perspectiva o que está acontecendo em termos de número de mercado. BYD no Brasil, em 2024, 76 mil veículos vendidos. Em 2025, 100 mil veículos, mais 30% em um ano. O market share no segmento elétrico, 75,5%, praticamente um monopólio, absurdo. Market share no segmento híbrido, 24%. Posição no ranking geral de marcas, oitava em menos de 4 anos do Brasil, tá? Caoa Chery, janeiro a outubro de 2025, 57 mil veículos vendidos, mais 33% em relação ao mesmo período de 2024, crescimento de 315% nos últimos anos no Brasil. O mercado como um todo, apenas no primeiro semestre de 2025, o Brasil importou 134,6 mil veículos da China, 62% de todos os carros importados. Esse número é 3 vezes maior que o volume importado na Argentina, nossa parceira histórica. BYD, Caoa Chery e GWM juntas, 10,46% do mercado nacional em julho de 2025. Projeção: 1 em cada 3 carros vendidos no Brasil será chinês em 10 anos. E a rede está crescendo junto. BYD já conta com fábrica em operação em Camaçari, Bahia, com 10 mil veículos já produzidos localmente. GWM iniciou montagem na antiga fábrica da Mercedes em Iracemápolis, em São Paulo. As montadoras chinesas planejam quase triplicar a produção fora da China até 2030, de 1,2 milhão para 3,4 milhões de veículos ano. Bom, eu poderia encerrar esse vídeo com um ranking de carros, mas esse canal é sobre negócios. Então deixa eu te dar a leitura que importa. O que a China fez no setor automotivo é um manual que se repete em outros mercados. Primeiro, ela dominou a cadeia de insumos, o que as consultorias chamam de integração vertical. Quando você controla a matéria-prima, o componente e o produto final, você dita o preço. Ninguém compete com você no custo. Segundo, ela usou o mercado interno gigantesco como laboratório. Testou tecnologia, design, software, ciclos de atualização com 1,4 bilhão de consumidores antes de exportar. Quando chegou no Brasil, o produto já estava maduro. Terceiro, ela entrou pelo flanco que os grandes ignoram, a eletrificação. Que os grandes ignoraram, a eletrificação. As montadoras tradicionais, especialmente europeias e japonesas, tinham tanto a perder nos combustíveis que demoraram para apostar no elétrico. A China não tinha nada a perder, e foi tudo nessa direção. Hoje, o Japão paga o preço por ter sido tão bom nos híbridos que não viu motivo para mudar. E o que isso significa para quem empreende? Toda vez que uma indústria passa por uma mudança de tecnologia de base, os grandes players ficam vulneráveis. E é nesses momentos que novos entrantes conseguem o que normalmente levaria décadas. A China aproveitou a transição da combustão para o elétrico e o fez com disciplina, capital e paciência estratégica. A pergunta que fica é, na sua área, qual é a transição que está acontecendo? E quem está entrando pelo flanco que os grandes estão ignorando? Esse é o raciocínio de negócios que separa quem lê o mercado de quem é lido por ele. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha. Manda para alguém que está dentro de um setor que está passando por mudança e ainda não percebeu. Eu sou Luiz Otávio e este é um capítulo do Aqui é Fala aí Negócios.